Vamos estudar agora sobre a pensão especial destinada às crianças com síndrome congênita do Zika vírus, Lei 13.985. É uma lei curta, rapidinho, em poucos minutos a gente consegue esmiuçá-la. O surto de vírus do Zika vírus foi o maior surto desse tipo de vírus da história, que ocorreu entre abril de 2015 e novembro de 2016. A epidemia começou em 2012 no Brasil e posteriormente se espalhou para outros países da América do Sul, América Central e Caribe. Isso eu peguei lá no Wikipedia. Vamos lá. A lei é essa, 13.985, de 7 de abril de 2020. Essa é a lei que no seu artigo 1º diz: fica instituída a pensão especial destinada a crianças com síndrome congênita do Zika vírus. Aí tem o período, elas devem ter nascido entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019. Beneficiárias do benefício de prestação continuada de que trata o artigo 20 da Lei 8.742, que é a lei da assistência social, do BPC, né? A lei do LOAS. O parágrafo 1º diz que a pensão especial será mensal, vitalícia e intransferível e terá o valor de um salário mínimo. É mensal, vitalício e intransferível. Veja que quando se fala intransferível, significa que não deixa pensão, não gera pensão, ok? Ela não gera pensão. O parágrafo 2º diz que a pensão especial não poderá ser acumulada com indenizações pagas pela União em razão de decisão judicial sobre os mesmos fatos, ou com o BPC, ok? Ou com o BPC. Ou seja, se alguém entra com a ação judicial e ganha essa ação, então essa pensão não pode ser acumulada com os valores ou o valor recebido a título de indenização por decisão judicial. Se a União é condenada a pagar uma indenização, então esse valor da pensão especial não pode ser acumulado com o valor da indenização paga pela União em razão de decisão judicial sobre os mesmos fatos. Também não pode ser acumulada, como nós vimos aqui, com o BPC. O parágrafo 3º diz que o reconhecimento da pensão especial ficará condicionado à desistência de ação judicial que tenha. Nós já vimos, né? Não pode ser acumulado. Então, se a pessoa quiser receber esse benefício, uma vez que ele é vitalício, ela vai estar condicionada à desistência da ação judicial de que tenha por objeto o mesmo pedido sobre o qual ela fez administrativamente. Ela não pode acumular. O parágrafo 4º diz: a pensão especial será devida a partir do dia posterior à cessação do BPC ou dos benefícios referidos no parágrafo 2º deste artigo, e que não poderão ser acumulados com a pensão. Não pode ser acumulado com pensão, ok? O parágrafo 5º diz que a pensão especial não gerará direito a abono ou a pensão por morte. Isso nós já vimos lá. Se é intransferível, então não gera pensão por morte, não dá direito, não fica para os dependentes, se existirem dependentes, né? Ou não, os pais, no caso de uma criança, não terão direito. Enfim, não gera abono nem pensão por morte.
O artigo 2º diz que o requerimento da pensão será realizado no INSS. Veja, o requerimento ele é feito no INSS, mas ele não é um benefício previdenciário, ok? Essas pensões, coloca isso logo na cachola, elas não são pensões de caráter previdenciário, são pensões de caráter indenizatório. O parágrafo único nos diz o seguinte: será realizado exame pericial por perito médico federal. Isso é uma coisa até óbvia, né? Se a criança dá entrada num benefício desses por causa de um vírus, a perícia tem que constatar, tem que dar o seu aval, e dizer realmente a criança foi acometida desse vírus, desse Zika vírus. Artigo 3º diz: as despesas decorrentes do disposto nesta lei correrão à conta da programação orçamentária, indenizações e pensões especiais de responsabilidade da União. Como o benefício não é um benefício previdenciário, o dinheiro não vai sair dos cofres da Previdência. O artigo 4º diz assim: o INSS e a Dataprev, está aqui Dataprev, adotarão as medidas necessárias para a operacionalização da pensão especial de que trata esta lei no prazo de 60 dias. Claro que isso já passou, né? A lei esse prazo de 60 dias já se expirou e as medidas já foram adotadas. Volta aqui, vamos lá. Artigo 5º diz assim: no caso de mães de crianças nascidas até 31 de dezembro, que é a data limite de 2019, acometidas por sequelas neurológicas decorrentes da síndrome congênita do Zika vírus, será observado o seguinte. Veja, aqui está falando das mães, não estou falando das crianças, né? No caso de mães de crianças nascidas até 31, acometidas por sequelas do Zika vírus, aí diz assim: será observado o seguinte: a licença maternidade, ela terá direito à licença maternidade de até 180 dias, de acordo com a CLT. Também a ela será devido o salário maternidade por um período de 180 dias. Agora aqui vamos fazer uma observação, né? Essa mãe aqui, ela deve ser uma segurada. Não se fala em salário maternidade se a pessoa não for segurada. Mas nós sabemos que o salário maternidade ele é devido por um período de 120 dias. Mas essa mãe de criança nascida, acometida, no caso a criança acometida pelo Zika vírus, essa mãe ela terá um prazo maior de 60 dias, né? Ela terá mais 60 dias, de 120 passa para 180. Isso de licença maternidade e também de salário maternidade, cada um dentro do seu âmbito, né? A licença maternidade é algo contemplado pela CLT, a licença maternidade. O salário maternidade é um direito previdenciário. A gente às vezes até se pergunta: existe diferença entre uma coisa e outra? É isso que a gente precisa ver aqui de acordo com a CLT. O que é a licença maternidade? Salário maternidade a gente sabe. O artigo 392-A da CLT diz que a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença maternidade. E agora, deu para entender? Vou voltar ao slide para você entender. Aqui, para ter direito à licença maternidade e ao salário maternidade,
a pessoa tem que ser segurada. Tem que ser segurada. Mas veja que, no caso da licença maternidade, é citado o artigo 392. E o que é que diz o artigo 392? O artigo 392 está falando da mãe ou da empregada que adota uma criança. Então, se essa mãe ela é empregada e ela adota uma criança acometida do Zika vírus, então ela tem direito à licença maternidade de 180 dias. Já a própria mãe da criança que deu à luz e ela sendo segurada, ela tem direito ao salário maternidade por um período de 180 dias. Percebeu a diferença? A licença maternidade em caso de adoção para a segurada que adota a criança. O salário maternidade para a própria mãe da criança. Entendido? Ok? Pronto. É uma aulinha básica, muito simples. Só isso. Fácil. Que o Espírito Santo continue iluminando a cada um em seus estudos para que a prova seja uma prova com êxito.